Olá, meus amados, a paz de Al e a paz de Al, irmão Robério aqui, falando com vocês acerca da congregação, né? Como eu disse aí no nosso vídeo inaugural, o primeiro tema que a gente vai tratar é sobre a congregação, porque é muito importante isso, tá? Partindo do princípio de que o próprio Yahweh dos exércitos, né, o Criador de todas as coisas, preocupado com a manutenção do seu reino aqui na terra, uma vez que os seus escolhidos, os israelitas, a gente vê que são duros de coração, né? A sair do Egito ali depois das pragas, depois da manifestação do grande poder do nosso Criador, ele mesmo disse ali no livro do Êxodo, capítulo 12, que ia levar o povo por um caminho mais longo, para que eles não fossem pelo mais curto, porque poderiam ver a guerra e voltar. É um povo de dura cerviz. Então, qual o intuito de Yahweh nesse inteirinho? Levantar dos filhos de Israel, né? São 12 tribos, de um deles escolher para que o ensinamento, né? O seu reino se perpetuasse aqui na terra através dessa tribo que iria levar o conhecimento. Eram homens preparados pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, o Ruach Kadosh do Eterno, para poder conduzir as demais tribos no caminho correto. Por isso que em algumas passagens bíblicas você vai ver quando diz que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, né? Sem o verdadeiro Deus. Israel seguiu aos Baalins, aos Astarotes, aos Milcos. Israel também seguiu a esses deuses. Então, Yahweh levanta os levitas para que através dos levitas o ensinamento fosse propagado. E aquele povo, né, as demais tribos, são 12 tribos, tira-se os levitas, ficariam 11, mas divide-se a tribo de José para Manassés e Efraim, então fica 12 novamente, e os levitas ficariam responsáveis pela montagem do tabernáculo, desmontagem, pelos louvores, pela pregação, pelos sacrifícios, pelos holocaustos, né? Pela condução da arca, pelo manuseio da arca e dos utensílios do templo, né? Ok, chegando a esse ponto aí, nós vemos que lá no livro de Números, capítulo 18, e também Deuteronômio 18, é o próprio Yahweh dos exércitos que escolhe os levitas. Ele escolhe os levitas para assumir essa posição. Volto a dizer, com o único intuito de manter todo o Israel no caminho, né? Ouvindo a palavra, aprendendo o caminho e ali permanecendo na presença do Criador. Quando nós chegamos lá em 1 Samuel, no capítulo 2, a gente vai ver que Yahweh ele manda um anjo, né? Um homem, né? Inspirado por ele, para falar para o Eli que ali está como sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele tem seus filhos Ofni e Finéias, né? Propriamente lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, vai dizer que veio um homem, né, de Yahweh a Eli e disse a ele, longe de mim honrar os que não me honram, eu só honro os que me honram. Então ali nós vimos quebrada já, tá? Não pela vontade de Yahweh, do Pai, mas por conta do pecado do homem, ele não deu continuidade aos ensinamentos, e ali ele quebrou a aliança. Então Yahweh diz que vai honrar quem honra ele. Então a partir dali a gente vê que o sacerdócio levítico, ele começa a ser destruído por conta do pecado. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muitos que estão na internet dizem que não tem que se congregar, porque os levitas já ficaram no passado, se for para se congregar tem que ir para Israel. Então, quer dizer, eles esquecem esse ponto. Yahweh, ele quebra ali a aliança com Eli, uma vez que ele diz, eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desprezados. E a partir de então, nós vamos na era
messiânica, que é o Machia, né? E Yahshua, no capítulo 10 de Mateus, ele chama a si os seus 12 discípulos, veja que é uma figura do verdadeiro, né? Yahweh levanta de Israel 12 tribos, assim como de Ismael também, e agora de Yahshua 12 discípulos, apóstolos, para que estes possam propagar o reino. O que é que ele diz? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Então, qual a missão, a função de um Yaldim, de um levita, de um pastor, né? Eu vou usar esse termo para que você que está me ouvindo entenda qual é a função verdadeira de um líder religioso. Infelizmente, nós temos vistos aí, eu não quero citar e entrar nesses detalhes, a deturpação do evangelho, né? A parte monetária, o mercantilismo, né? Dentro o comércio da palavra. Mas deixa isso para lá, cada um de nós vai dar conta de si mesmo ao Criador. Não cabe a nós julgar ninguém, nem falar mal de ninguém. Esse é o meu cuidado nesses meus vídeos, né? Então, o que a gente tem que ver? Que Yahshua, ele mandou sim 12 para ir por todo mundo pregar o evangelho, porque é preciso que alguém esteja pregando. Lembra-se lá do eunuco, o servo da rainha de Candace, lá no livro de Atos? Ele está na sua carruagem caminhando, né? Ele veio para o grande dia da festa do Pessá, ali em Yal-Shalom, e quando ele está indo embora, o espírito, né, o Ruach, leva Filipe até ele, e ele pergunta ao eunuco: tu entende o que tu lê? Ele diz: não, como que eu vou entender se não tem quem me ensine? Não é verdade? E ali o eunuco para o carro, o Filipe entra dentro do carro, prega ele lá dentro do livro do profeta Ishaial, né, a quem chamávamos de Isaías, e ali anuncia Yahshua, o Machia. E o que é que ele diz? O que é que me impede de ser batizado? E naquele momento ele é batizado. Então precisa alguém ensinar. Então o que Satanás, o que o diabo ele está buscando fazer, Satã, é exatamente tirar isso da mente das pessoas, com essa ideia de que o verdadeiro Yaldim não se congrega, o verdadeiro Yaldim não pode entrar na igreja, porque a igreja é o sistema religioso, porque a igreja está corrompida. A igreja que eu falo, não nós, né? Nós somos a igreja, o templo e a morada do Ruach, mas a igreja, denominação, isso, aquela que tem CNPJ, que tem um pastor, que tem um corpo de obreiros, que tem uma organização. Essa que eu falo, né, é a parte estrutural, vamos dizer assim, mercantilista. Mas eu não posso verificar apenas isso, porque é dentro de uma congregação onde nós nos reunimos para orar, para louvar, para buscar a presença do nosso Criador, para aprender mais do Machia, do nosso Salvador. Então, uma vez que eu me isolo, eu deixo de aprender. E uma vez que eu fico somente com as coisas da internet, ouvindo de um, ouvindo de outro, eu termino tendo posições adversas. Então é preciso sim, o apóstolo Shaul, a quem nós chamávamos de Paulo, diz que nós temos que nos congregar, porque aqueles que se deixam de se congregar, como são alguns gentios, eles terminam caindo na tentação. Então a congregação, ela é sim importante, ela é válida e ela deve ser feita sim. É óbvio que na mesma fé, o importante é que os meus amados irmãos que me assistem agora, busquem irmãos que professam a mesma fé, que conheçam os nomes Yahweh e Yahshua, e que estejam em um determinado lugar, uma sala, um salão, uma igreja, né? Eu não sei como que é aí no seu estado, no seu município ou no seu país, mas que você possa se reunir. Aí entra os detalhes que a gente vai terminar falando sobre a questão mercantilista do negócio, que não tem como deixar. Veja, certa vez Yahshua se senta ali perto do poço de Samaria, quando ele conversa com a samaritana. O que os discípulos iam indo fazer? Comprar pão, não é verdade? Certa vez Yahshua se senta ali à frente do gasofilácio para observar o quê? As ofertas. Nós vemos no livro de Lucas que as mulheres ricas da época, Joana, inclusive esposa de Cusa,
servia a Yahusha com as suas riquezas. Então, a questão monetária dentro do que nós chamamos de obra, ela não é errada quando ela é aplicada corretamente. Então, se nós temos uma sala, um salão, e isso se paga um aluguel, então os irmãos têm que ratear isso. Se nós temos uma sala, um salão, um local onde ali se reúne pessoas e é preciso fazer folhetos, né? Aqui é só um papel, tá? Um folheto para divulgação daquilo, umas camisas, então isso custa dinheiro. Se tem um irmão, ou dois, ou três, que se dispuseram a ficar naquele lugar, a sair levando a palavra, o que a Bíblia nos diz? Que o obreiro ele é digno do seu salário, que o obreiro ele come do altar. Qual é a ideia disso? É que se tem alguém disposto, disponível a fazer a obra, a estar ali levando a palavra, o nome Yahusha, a palavra, os ensinamentos diuturnamente, e ele não tem uma vida secular, por que não ele ser mantido pela obra? Isso é congregação. Então é isso que muitos e muitos que estão na internet estão ignorando, e eu acredito que isso é do diabo, para que a obra pare. Então nós temos que entender isso. Eu creio e me congrego, tá? Meu nome é Robério, como eu falei. Nós temos um local onde nós nos reunimos e ainda leva o nome de igreja, ainda leva, tá? Porque igreja somos nós. Então nós não mudamos isso porque nós somos a igreja e nós temos um salão onde nós nos reunimos. E ali os irmãos, sim, eles se unem para manter aquele lugar com a água, com a luz, com o melhoramento, com o aprimoramento, com a conservação. E quando temos alguém que está disposto a servir, como a gente diz no altar, né? que deu a sua vida e que vive daquilo, então ele também receberá ali dos irmãos uma ajuda para poder manter aquilo ali. Assim como os levitas, assim como os apóstolos, né? Então eu acredito nisso, tá? E é o que a gente vai conversar daqui para frente, trazer algumas elucidações para que você, meu amado, você, minha amada que me assiste agora, tire suas dúvidas e não caia nesse conto aí do vigário, de muitos que estão dizendo que uma vez que eu conheci o nome Yahusha, eu tenho que me apartar 100% da congregação, não tem mais que congregar, porque igreja é sistema religioso, porque todo mundo é fariseu, e só se baseia em 4 pessoas, não vou citar nomes, tá? São grandes líderes religiosos, que eu também acredito que fazem errado, mas eles vão dar conta a quem? A Yahweh. Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta a si mesmo a Yahweh. Então eles darão conta a Yahweh. Lembra quando certa vez Jairo perguntou a Yahusha, né? Yahusha foi lá curar a filha dele, né? A que usa o nome Talita, não é? Talita é a expressão, Talita cume, né? E a Jairo pergunta, então o que eu devo fazer? E o Yahusha foi muito simples. Faça o que você prega, né? Pratique o que você ensina. Então é isso que está faltando, só isso. O sistema religioso ele sempre existiu, sempre vai existir, e nós temos que sair dele em qual sentido? Em não estar mais praticando a idolatria, né? Usando os nomes errados, adorando a deuses que são criados por Roma, e aí vai. Mas devemos sim nos congregar, estar unidos na mesma fé, aprendendo um com o outro, dividindo experiências, levando o nome de Yahweh e o nome de Yahusha aos 4 cantos dessa terra, através da congregação, tá bom? Meu nome é Robério, sou irmão no Machia de vocês, e peço que você se inscreva no canal, coloque o seu sino, clica lá no sinozinho para receber notificações, e deixe seu comentário aí, nos ajude para que esse canal ele venha crescer, e a gente possa dividir experiências, tá? Aprendendo. Você tem algo contra o que eu falei? Comente aí, com palavras, tá? Naturais, nada de palavra de baixo calão. Nós somos irmãos, a gente precisa aprender um com o outro. Tudo é novo para a gente, pessoal.
Tudo é novo. Você que tem aí 20 anos, 50, 60, 70, 50, 40, nós todos aprendemos que a letra J fazia parte lá do nome do Salvador, né? Todos nós aprendemos isso. Então, é tudo novo. Pedimos ao Ruach, ao Espírito Santo, que nos oriente, que nos guie, para que possamos crescer mais e mais. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yahshua Mashiach.